Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora, você vai ficar sabendo tudo que foi destaque na 41ª e 42ª sessão ordinária realizadas na última semana. Mas antes, para começarmos o programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre as lideranças da Câmara Municipal. O líder de um partido é o vereador que está autorizado a falar em nome da bancada desse partido e é o seu intermediário oficial em relação a todos os órgãos da Câmara Municipal. O líder é escolhido pela maioria absoluta dos componentes da bancada do partido para um mandato de 2 anos. Mas o líder também pode ser destituído de suas funções a qualquer momento e substituído por outro vereador. Isso após deliberação aprovada pela maioria absoluta dos membros da bancada. Ao ser escolhido, o líder indica um vice-líder para cada 5 vereadores de seu partido na Câmara. Os vice-líderes podem ser eventuais substitutos, no caso de ausência ou impedimento do líder, e seguem a ordem de indicação quando há mais de um vice-líder. São atribuições do líder: realizar comunicações de caráter inadiável à Câmara Municipal, indicar o orador do partido nas solenidades, fazer o encaminhamento de votação, ou seja, recomendar o voto que deve ser seguido por sua bancada. Ele também pode indicar um vereador para substituí-lo nesta função. Cabe ainda aos líderes indicar os membros de seu partido nas comissões permanentes, especiais, parlamentares de inquérito e de representação, dentro do prazo de 48 horas após a solicitação do presidente da Câmara Municipal. O bloco parlamentar consiste na união de 2 ou mais partidos e equivale a um só comando, como se fosse um único partido. Eles são organizados no início de cada legislatura e podem ser desfeitos a qualquer momento. São formados por vereadores agrupados de acordo com a sua representação partidária, através de ofício encaminhado pelos líderes de cada partido à mesa diretora. Existe ainda na Câmara Municipal a liderança do governo. O líder do governo é um vereador indicado pelo prefeito. A ele cabe falar autorizadamente no grande expediente em nome do prefeito, ser seu intermediário junto à Câmara Municipal e discutir e encaminhar a votação das matérias de autoria do prefeito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as lideranças da Câmara Municipal. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 41ª sessão ordinária, realizada na última terça-feira, dia 4 de julho. A vereadora Mayra Felício apresentou um requerimento de audiência pública a ser realizado no próximo dia 16 de agosto do ano corrente, quarta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal, para tratar de assuntos relacionados ao Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro. Essa audiência pública, acho que todo mundo entende que é extremamente necessária, porque as mulheres do nosso município reivindicam cada vez mais os seus direitos e respeito ao seu corpo. Essa última noite eu dormi na maternidade. Estou acompanhando uma gestante, que é uma pessoa muito querida por mim, mas aproveito o momento também para conversar com outras gestantes que estão internadas, algumas outras que estão nas enfermarias, e entender o que está acontecendo lá. Não tem como a gente imaginar um governo respeitoso ou um governo que se preocupa com o servidor quando a gente experimenta aquelas salas cheias de mofo, quando a gente experimenta aquelas infiltrações durante 16 horas. Isso porque a gente tem plantões mais longos dentro da unidade. Não tem como falar que se respeita, que se valoriza, sendo que o mínimo não acontece naquela instituição. Presidente, a gente faz visita frequente, essa audiência pública foi protocolada já tem algum tempo, a gente acompanha, mas você dormir lá, você vê o cansaço dos servidores, você vê o esgotamento de estar no lugar insalubre para dar o seu melhor e não conseguir dar o seu melhor porque falta o básico. A gente precisa falar disso em audiência pública. E agora, o governo bolou uma moda nova, né? Eles estão seguindo uma moda nova que é não mandar nenhum representante para as audiências públicas que eu estou colocando aqui na Câmara. A sexta-feira passada foi a 2ª audiência pública que o prefeito e o seu governo não mandou ninguém para dar resposta para a população. Ignoraram. E temas como população em situação de rua,
e a segurança das mulheres no nosso município. Ignoraram. Nenhum representante da prefeitura veio apresentar um planejamento, veio apresentar um trabalho. Eles simplesmente viraram as costas para a população. E eles acham que é engraçado, né? Vamos esvaziar, vamos ter, porque no desleixo a gente sabe que tem, ou um equívoco, um esquecimento, não aconteceria 2 vezes seguidas, em 2 semanas seguidas. Enquanto isso, eu desafio a população a me dizer em quantos eventos o prefeito esteve presente nesse final de semana. E aí, será que não teve meia hora, 1 hora, para vir olhar no olho da população e trazer esclarecimentos? Será que esses temas não são importantes ou não são prioridades para esse governo? Porque o que fica evidente é que é isso. Não importa. Não precisa, ninguém precisa. É sexta-feira à noite, vamos todo mundo curtir, vamos para as festas juninas, vamos todo mundo dançar, vamos todo mundo comer. E desde que a população em situação de rua, em algum outro momento, ou não um momento desse governo, a gente vai tocar política sobre isso, ou falar sobre a segurança das mulheres. Vocês lembram que quando foi dia 8 de março aqui na Câmara, eu falei que a gente preferia respeito ao invés de flor? Que a gente preferia segurança ao invés de festa? Era sobre isso que eu estava alertando. Isso se repetiu mais uma vez. A gente está cansada dessa hipocrisia. Cansada dessa covardia. Porque na hora de dizer que quer o bem, na hora de dizer que tem responsabilidade, é a primeira coisa que se levanta. Agora, no dia a dia, será que o prefeito é tão cruel assim? Ele não precisava, assim como ele não tem vindo, né, nas audiências públicas, ele podia ter mandado alguém da secretaria. A gente está acompanhando. E o descaso é com você que está assistindo. Um descaso é com você que precisa do serviço. A gente está aqui, repetidamente, estou fazendo o meu papel. Polícia Militar mandou representante, os movimentos sociais vieram participar, as estudantes universitárias, no dia seguinte da audiência, que não veio ninguém, estavam mandando foto que o prefeito estava no campus, porque estava rolando atividade esportiva das universidades, mas que quando elas estavam aqui reivindicando a sua segurança, ninguém apareceu. E eles acham que a população não está vendo, né? Bom, gente, nós somos mais de 180 mil habitantes. E é uma política velha achar que a população não está acordada e que está sendo enganada. Pelo contrário, o que a gente escuta por aí é que o prefeito vai em todos os lugares, mas não resolve nada. O vereador Zezinho do Caminhão também apresentou um requerimento de audiência pública para ser realizado no dia 11 de agosto do ano corrente, sexta-feira, às 18 horas, para debater sobre a possibilidade de repatriação de créditos da contribuição de iluminação pública relativos a determinados exercícios, junto à Energisa, pelo município em apuração contábil do montante. Esse pedido de audiência pública eu fui procurado por doutor Luiz Fernando, que é um advogado, liderança ali da comunidade do Cordoeiro. Ele vem há muito tempo batalhando por essa questão desses créditos. Inclusive, essa audiência está sendo marcada na sexta-feira, que para mim não é um melhor dia para a gente fazer audiência. Eu vou me fazer presente em pouquíssimas audiências públicas na sexta-feira, porque a gente fica a semana inteirinha aqui envolvido com Câmara de Vereadores. A gente chega na nossa casa, nós estamos como um turista. Eu virei um turista na minha casa, só entro na minha casa para dormir. É de domingo a domingo. Quando você marca uma audiência na sexta-feira, sexta-feira você sai daqui 11 horas da noite, né, um bagaço, cansado, porque desce e sobe escada durante a semana e vai para lá, vai para cá. Então eu estou priorizando minhas audiências públicas segunda e quarta-feira, até para a gente aproveitar bem as audiências públicas. Porque você chega aqui num cansaço tão grande que quando vai dando da metade para lá, vereador Carlinhos do Quico, a gente não está nem prestando atenção no que está sendo falado, porque o corpo não está suportando o cansaço. Isso para quem trabalha. Quem trabalha chega aqui muito esgotado. Então, essa audiência eu estou marcando na sexta-feira, justamente porque o doutor Luiz Fernando me pediu. Mas o que se trata essa audiência? São os créditos da CIP de um período bem lá atrás, né, que a população pagou, mas houve, né, uma questão jurídica, né, que esses valores não poderiam ter sido pagos porque havia uma série de irregularidades na implantação e na cobrança desses créditos. E são milhões, né, que
transcorrendo no Poder Judiciário, com grandes possibilidades desses créditos entrar para o município. Então, qual é a pretensão do doutor Luiz Fernando, que foi um dos que liderou esse movimento, através das associações de moradores, né, da nossa cidade? Na época, muitas associações fizeram todo o levantamento e entraram com milhares e milhares, vereador Claudio Leandro, né, com ações, né, pedindo, né, ressarcimento desse valor. E aí, esses créditos ainda estão em perícia contábil pela Justiça, ela tende a possibilidade de acontecer, ainda está sendo discutido na Justiça, mas caso isso aconteça, né, dificilmente esses valores, né, vai vir para a mão de cada cidadão que pagou. Provavelmente ele virá para dentro da prefeitura, né, para que se transforme, né, em um benefício para a população. Então é isso, a linha dessa audiência pública, ela vai nesse sentido, né, para que a Justiça, né, agilize e acelere esse processo, né, para que a Energisa, né, tome conhecimento, né, que a sociedade, a sociedade organizada, ela está acompanhando isso, e isso eu posso dizer, né, o doutor Luiz Fernando é uma dessas pessoas, né, e que a prefeitura fique atenta para buscar esses créditos, né, tão necessário e importante, né, para que seja transformado em benefício para essa cidade. Então, a proposta dessa audiência é isso, né, acredito que teremos uma audiência bem objetiva, né, mas com a possibilidade da gente sair com alguns encaminhamentos, né, e que ela seja positiva, né, não só para o Executivo, para a Energisa, para o Poder Judiciário e principalmente para a população. E é o caminho, né, que o Legislativo tem nesse momento. É fazer essa, digamos, essa interlocução, essa intermediação, né, através da ferramenta que possui. Qual é a ferramenta? É a audiência pública, né? Não cabe mais nenhuma ingresso na Justiça diretamente por qualquer parlamentar ou até propriamente pela instituição Câmara, e sim provocar através dessa audiência. Então, estarei aqui nessa data, convido os vereadores, né, que são representantes dessa população, né, que participem, né, que venham aqui acompanhar, se inteirar, saber como é que está o andamento, né, o que é possível, o que não é possível, né. Conhecimento, informação nunca é demais, principalmente nós que somos representantes nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador Wallace Piran apresentou um requerimento de sessão solene a ser realizado no dia 21 de agosto do ano corrente, segunda-feira, às 18 horas, em homenagem ao Dia Nacional da Suíça. Com muito orgulho, presidente, venho hoje falar sobre a Suíça, né? Uma importância tão grande falar sobre um país, né, que inclusive nós temos um orgulho de ter, né, no hino nacional, né, no hino de Nova Friburgo, esse hino tão importante, nossa cidade, né, ter aqui a palavra tão importante falar do nosso suíço, né? Salve brenhas do morro queimado, que os suíços ousaram varar. Então, a gente, Nova Friburgo é uma região serrana do Rio que realiza durante todo esse mês de agosto, principalmente no mês de agosto, né, uma série de atividades em comemoração à colonização suíça aqui no município de Nova Friburgo. E Nova Friburgo tem muitas curiosidades, né, e particularidades da história do cidadão em relação à Suíça. Inclusive com uma das primeiras imigrações que aconteceu. Como foi essa primeira, né, que a gente vai falar no dia muito sobre isso, a imigração suíça. E desde 79, a Associação Nova Friburgo, que trabalha com conjunto, a Friburgo, Nova Friburgo, na Suíça, esta parceria que causou a realização de uma série de projetos e programas de cooperação com as autoridades e instituições suíças, principalmente do Cantão Friburgo. Nova Friburgo pode ser considerada uma das primeiras, né, de vaga migratória de Suíça para o Brasil. E temos em Nova Friburgo um amplo grupo de descendentes, são muitas famílias, né, descendentes de suíços, que até hoje fazem história e marcam presença em nossa cidade. Com entanto, nada mais importante do que uma sessão solene para homenagear, né, esses grandes desbravadores, aqueles que começaram lá atrás a compor essa nossa história aqui.
Fico até parabenizar também que o vereador Zé Carlos Schwab, que pouco tempo agora fez essa homenagem, né? Está sempre lá acompanhando também a outras colônias, colônia italiana, colônia que vem apoiando a gente aí, a colônia alemã, que é muito importante também. Eu venho, Schwab, nessa vez agora, falar um pouquinho da Suíça, né? E também, principalmente do agosto, esse agosto suíço, e deixar até um abraço para o Girlan, que sempre acompanha lá desde a época de doutor Heródoto, né? Como era importante, eu ainda jovem sempre acompanhei a importância, né, dessa parceria de Nova Friburgo à Suíça. Quantos prefeitos já foram, quantas vezes recebemos aqui caravanas importantes, né, da Suíça aqui em Nova Friburgo, e nesse dia vamos estar sinalizando e também que a gente consiga trazer autoridades da Suíça. Temos muitos, né, grupos, não só em Nova Friburgo, mas é um dos principais, talvez, do Brasil, esse grupo aqui de Nova Friburgo. Então, estamos já convidando algum cônsul, né, cônsul do consulado e as pessoas que fazem parte do consulado suíço, né, no Brasil, no Rio de Janeiro também. Então, a gente está organizando um trabalho bem bacana para estar recebendo essas famílias, esses colonos que moram aqui, né? E também falar sobre a Queijaria Escola. Vamos ter vários representantes para mostrar como funciona, como foi construída a Queijaria Escola, o que ela produz, como é a visita, como faz para visitar, né, a Queijaria Escola. E aí isso é muito importante para a gente, trazer um pouco dessa história, né, de como chegaram aqui e como ajudaram a construir a cidade de Nova Friburgo. E também, principalmente, para falar sobre chocolate, porque todo esse mês de agosto é um mês de festa da Suíça aqui em Nova Friburgo, e vai ter uma grande festa, os 30 dias, todo mês de agosto a gente vai estar desfrutando aqui em Nova Friburgo, no centro da cidade, vai ter shows, música e tudo aquilo que é da Suíça, né, vai ser apresentado. E a gente vai trazer um pouquinho, então, por isso eu solicitei no mês de agosto, até para divulgar, entendeu, Maicon? Esse trabalho importante, né, que a gente tem da Suíça aqui na cidade, mas principalmente no mês de agosto. Então, peço aos pares que votem favorável para que a gente possa ter essa sessão solene, que eu acho que é nada mais justo para que a gente possa... Uma gratidão, né, àqueles que ajudaram a construir essa grande cidade que é Nova Friburgo. Boa noite aí, obrigado a todos. O vereador Maicon Queiroz apresentou um projeto de lei ordinária que regulamenta a colocação de placas informativas em todos os imóveis alugados pela administração pública direta e indireta no município de Nova Friburgo. Esse projeto de lei, ele versa sobre a questão da transparência e contra a corrupção no nosso município. Por que eu estou dizendo isso? Esse projeto, eu gostaria aqui primeiro de agradecer ao vereador Maicon Messias, lá de Itaocara, que protocolou esse projeto de lei lá, conversando com ele, né? A gente tem que ver ideia boa e tem que trazer. Eu achei esse projeto muito interessante e resolvi trazê-lo aqui para Nova Friburgo. Lá foi aprovado em Itaocara. O que acontece? Esse projeto é justamente para trazer transparência, gente, e para que a população fique de olho no que está sendo feito com o dinheiro público da nossa cidade. Nós temos, por exemplo, no atual governo, diversos imóveis alugados, principalmente para se colocar escolas, dentre outras questões. Essa lei aprovada vai fazer com que a população saiba se aquele imóvel ali que está sendo utilizado é alugado ou é de propriedade da prefeitura. E, principalmente, imóveis que, por exemplo, a prefeitura possa ter alugado, eu já vi isso acontecer. E ficou lá parado, esquecido, mas a prefeitura pagando o aluguel. Pode acontecer. Com essa lei, não vai mais ter esse tipo de situação, não vai passar batido. E aí, o dinheiro público, que às vezes fica o imóvel, principalmente parado lá sem utilizar, poderia estar sendo utilizado para a saúde, para a educação, nos recursos para a população, não vai mais acontecer. Por quê? Vai saber claramente que o imóvel está sendo alugado, o valor quanto se está pagando, e que esse imóvel não está sendo ali utilizado, né? Vai trazer transparência. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que já aconteceu na nossa cidade, e vou falar do governo passado, por exemplo. Então, isso vai evitar, por exemplo, o imóvel lá em Conselheiro, que é do primo do antigo prefeito Renato Bravo, que o atual prefeito criticava, falava contra aquilo e tal, e hoje é o prédio que mais serve o município. Quando você coloca lá o nome do proprietário, você vai saber se ele é parente de um político, se aquele imóvel é de quem que é,
e etc. e tal, até para trazer transparência e saber o porquê que está sendo alugado aquele imóvel, né? Então essa lei é uma lei simples, mas de uma grande utilidade para a nossa cidade. É para trazer transparência, é para acabar com a corrupção e preservar o dinheiro nosso, que tem que ser investido para o melhor da nossa população. Então eu peço voto favorável a todos os pares, né, com relação a esse projeto, que ele vai ser de suma importância para a nossa cidade. Nós tivemos, por exemplo, em Lumiar, lembrar que o Schwab aqui não foi o município na época, se eu não me engano era o Estado que pagava, mas a base do SAMU, muita gente aqui vai lembrar disso, dos mais antigos, ficou tempão alugada lá em Lumiar, muito tempo. Acho que o Estado que pagava o aluguel, né? E sem utilização, e o camarada recebeu o dinheiro. E até hoje o imbróglio do SAMU não foi resolvido. Ou seja, são essas coisas que a gente tem que combater. Nós tivemos agora há pouco tempo um problema em Olaria, onde o CRAS, por exemplo, mudou as pressas, teve que voltar para a Via Expressa, um lugar totalmente inadequado, por um problema judicial que houve aí de contrato, etc. e tal, com a prefeitura e o proprietário de imóvel que ficou sem receber. Um rolo que houve lá na questão do contrato. Foi passando por secretário de assistência social, por secretário, a prefeitura recebeu uma notificação extrajudicial, inclusive, para se retirar do imóvel, retiraram-se as pressas e ficou esse imbróglio. E se tivesse lá a placa lá do aluguel, de repente isso não aconteceria. Então são série de coisas que vai não só facilitar a nossa fiscalização, mas a fiscalização da própria população, que vai saber o que está sendo feito com o dinheiro que é empregado e pago com impostos. A partir de agora, você vai conferir o que aconteceu na 42ª sessão ordinária, realizada na última quinta-feira, dia 6 de julho. O vereador Marcinho Alves apresentou um requerimento de informação relativo à Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas para a Juventude. Tá ótimo. Portanto, o requerimento de informação encontra-se em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. A vereadora Priscila Pita apresentou um requerimento de audiência pública a ser realizado no próximo dia 25 de agosto do ano corrente, sexta-feira, às 18 horas no plenário da Câmara Municipal, para tratar de assuntos relacionados ao Carnaval de Nova Friburgo. Solicitando essa audiência pública para tratar de assuntos, vereadora Maiara, relevantes ao Carnaval 2024. Fui procurada pelo presidente da Liga hoje, que é o senhor Nelson, e para a gente poder ter um belíssimo carnaval estruturado, né, com todo o glamour e respeito que as pessoas que fazem o carnaval de nossa cidade merecem, né? Então a gente vai começando com essa audiência pública para a gente poder estar debatendo, vendo as necessidades, né, do povo do carnaval, né, das pessoas que são envolvidas no carnaval, que são milhões de pessoas envolvidas no carnaval, em Nova Friburgo. Fato esse que o Carnaval de Friburgo é o segundo maior do estado, então a gente tem muito que avançar e melhorar. E para isso, né, vereador Cristiano Guenin, nada melhor que começar com uma audiência pública, com o presidente da Liese, com as agremiações, com as pessoas interessadas no carnaval e que fazem o carnaval de nossa cidade e que trazem bastante economia, né, porque gera uma economia muito grande para todos, o hoteleiro, né, os barraqueiros e todos mais do município. Então, a gente peça a aprovação dos pares para que a gente possa estar aqui debatendo, para poder estar levando essas demandas para o prefeito. Espero, vereador Cristiano, que o prefeito olhe o carnaval, né, com zelo em 2024, porque esse ano deixou-se a desejar em alguns aspectos, né? Poderia ter sido bem melhor. Eu acho que as questões de subvenções, né, que tem que melhorar. E a gente, dentro da Câmara, como eu falei com o pessoal, a gente faz a nossa parte, a gente faz as nossas emendas para que isso melhore. Mas a gente depende também que o Executivo o faça para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível, que eu acho que o povo que trabalha o ano inteiro merece e Friburgo merece um carnaval de ponto, um carnaval mais grandioso. Vereador Cristiano e vereadora Maiara. Obrigado, vereadora. Boa noite a todos. De fato, é uma oportunidade ímpar, com bastante antecedência, já começar a apontar caminhos para a maior festa, vamos dizer, do nosso país, na nossa cidade, a cada ano que passa, crescendo mais. De fato, a Liga que precisa ser protagonista disso aí. Sim. A Liga é responsável pela
pela organização do Carnaval, né? A gente tem que passar desse momento que a Liga só ficava responsável por fazer o desfile e fazia uma hora ou outra aqueles problemas. Isso. Eu estou muito esperançoso com essa nova diretoria. Pode ter certeza que essa casa sempre esteve presente, sim, aprovando subvenções, apontando caminhos. E é importante a gente acompanhar também, inclusive, sobre a prestação de contas do que é feito, das subvenções que são dadas, para que a gente possa cada vez mais melhorar. Sim. Né? E pegando o carona que a senhora falou sobre a geração de renda, os barracões já começam a movimentar as costureiras, né, da cidade, enfim. Vai ser muito importante e a gente tem que acompanhar assim de perto isso para que minoremos lá na frente os impactos negativos dessa grande festa. Obrigado. Inclusive dizer que os vários barracões já estão trabalhando, né? Já começaram seus trabalhos. Vereadora Mayra Felício. Max. Obrigada. É dizer que o carnaval já começou, né? Não é o carnaval a festa, mas o carnaval cultural que traz renda para a nossa população, para o nosso município, já está rufando, os barracões já estão se organizando. E o que a gente precisa esse ano, de fato, é que a prefeitura, junto da Liga, consiga escutar quem está no chão da quadra, né, produzindo esse carnaval. Então, o mínimo que a gente pede, e depois da perspectiva desse ano, dos atrasos, né, a gente teve as subvenções sendo atrasadas, a gente teve o atraso também no carnaval que não foi diferente, a gente precisa garantir para essas pessoas, né, um melhor ambiente de trabalho e possibilidades do poder público, né, conceder isso e a gente ter, reverberando no nosso município, mais uma vez, a garantia de um evento incrível, mas também aí geração de emprego e renda, né, trazer os turistas para Friburgo, para o segundo melhor carnaval do estado do Rio de Janeiro. Então, essa audiência é de extrema importância mesmo. Parabéns, viu, vereadora? Sim, essa audiência foi proposta, né? Foi pelo presidente da Liga, o senhor Nelson, que está à frente dela, organizando a Liga, fazendo um belíssimo trabalho. E essa casa não pode ficar de fora disso, né? Ela tem que estar presente para fazer realmente que o nosso carnaval cresça cada vez mais, né? E melhore cada vez mais. Quero parabenizar o vereador Cristiano Guenin, que fez aniversário, né, vereador? Parabéns. Eu estive lá com ele presente, com ele lá no evento dele. Então, Deus te abençoe e te guarde. Dê muita saúde. Portanto, o requerimento de audiência pública número 73 encontra-se em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. O vereador José Carlos Schwab apresentou um projeto de lei ordinária dispondo sobre a instituição no âmbito do calendário oficial de datas comemorativas do município de Nova Friburgo, o Dia Municipal do Imigrante Italiano. Quero dizer que Nova Friburgo tem, onde você vê, tem um pouco de Itália, né? Por onde você vê é restaurante, é o pessoal da colônia, é moradores que levam o sobrenome italiano. E muitos não sabem daqui, mas a maioria do pessoal que saiu de Friburgo durante a Segunda Guerra Mundial lutou ali perto de Monte Castelo. Inclusive tivemos parentes aí durante a Segunda Guerra, que foi um ápice aí da Segunda Guerra, quando o Brasil ingressou, mas, finalmente, o Brasil hoje tem uma aproximação muito grande com a colônia italiana. Vou fazer um breve resumo aqui. Atualmente, estima-se que 1/3 da população da região serrana deste estado tem algum envolvimento com a italianidade. Destas atividades culturais, econômicas ou até ancestralidade, de segundo, terceiro e quarta geração. A princesa Dona Teresa Cristina de Bourbon nasceu em Nápoles, capital do Reino das Duas Sicílias, no dia 14 de março de 1822. Ostentou o título de princesa durante seus primeiros 20 anos de vida, mas viveu os demais 47 sob a alcunha de imperatriz. No casamento de Teresa Cristina e Dom Pedro II, ao contrário do que dissemina, havia amor, as cartas entre eles transbordam isso, e mesmo na velhice custavam a se separar. Desta união nasceram 4 filhos. A nobreza brasileira traz a Itália no seu sangue. Nos registros históricos, Teresa, sempre descrita como uma mulher de sorriso terno e bondoso, que trazia a todos de forma muito amigável e gentil. Seu comportamento lhe rendeu o apelido de Mãe dos Brasileiros.
Foi a mulher mais admirada e respeitada de todo o período colonial brasileiro. Avessa à política e às formalidades, sendo discreta, a imperatriz Dona Teresa Cristina dedicou sua vida à caridade, recebendo o título de Mãe dos Brasileiros e à cultura. Porém, exerceu grande influência na imigração de italianos, cujos descendentes hoje compõem a significativa parcela do povo brasileiro, e não somente aqueles que trabalhavam nas lavouras, mas centenas de médicos, engenheiros, professores, farmacêuticos, engenheiros, artistas e artesãos. O apreço à arte e à cultura, sobretudo pelas relíquias e histórias de antigas civilizações, rendeu a Teresa Cristina o apelido conferido no Brasil de Imperatriz Arqueológica. Graças à Imperatriz, o Brasil, mais de 700 peças, entre artefatos em bronze, vidro e afrescos, produzido entre os séculos 7 a.C. e 3 d.C. Tal acervo forma a coleção Teresa Cristina, que fica exposta no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, zona norte da capital fluminense, onde residiu a família imperial. Entretanto, a coleção foi parcialmente destruída no incêndio que devastou o prédio histórico em setembro de 2018. Segundo os registros históricos, em seu leito de morte, a imperatriz teria dito à baronesa Maria Isabel de Andrade Lisboa, que acompanhava no exílio, que estava morrendo de dor e tristeza, não de doença, por ter sido obrigada a deixar o Brasil. A notícia da morte da mãe dos brasileiros gerou grande comoção no país e a memória é lembrada nos nomes de várias cidades, como Teresópolis e Petrópolis, no Rio de Janeiro, Teresina, no Piauí, Cristina, em Minas Gerais e Imperatriz, no Maranhão. Outro fato marcante de reforma dos nossos laços com a Itália mais uma vez, coloca na região serrana, no cenário ítalo-brasileiro. Foi a presença da Força Expedicionária Brasileira na Itália, cujo Museu da FEB tem sua sede na cidade de Petrópolis. A imigração foi um dos traços mais importantes nas mudanças socioeconômicas ocorridas no Brasil a partir das últimas décadas do século XIX. Cerca de 3.800.000 estrangeiros entraram no Brasil entre 1887 e 1930, com os italianos formando o grupo de cerca de 35% do total, vindo seguir os portugueses com 29%, os espanhóis com 14%. Em decorrência da forte demanda da força de trabalho para a lavoura do café, no período de 1880 a 1914, concentrou o número de imigrantes, com aproximadamente 2.700.000 pessoas. Os italianos, mais uma vez, constituíram o principal agrupamento nacional de fornecer a mão de obra para a economia cafeeira. A mobilidade social ascendente dos imigrantes nas cidades é inquestionável, como atesta o êxito das atividades comerciais e industrial. Informa-nos o historiador Boris Fausto. E foi exatamente isso que ocorreu, comparando-se os italianos que emigraram para Nova Friburgo em relação aos que se deslocaram para o centro-norte fluminense. A maioria desses italianos vieram na condição de colonos e ficaram reduzidos à mesma condição social e econômica de um caboclo. No entanto, se observamos os italianos que no final do século XIX imigraram para Nova Friburgo, percebemos que, ao contrário, boa parte deles prosperou economicamente, atuando em diversos ramos industriais, comerciais e prestação de serviços. Presume-se que os núcleos urbanos ofereciam melhores condições de ascensão social que o campo. No caso dos Spinelli, Luiz e Marieta Zoananzi Spinelli chegaram ao Rio de Janeiro em 13 de janeiro de 1889 e, depois de trabalharem algum tempo para o Barão de Duas Barras, em Cantagalo, migraram para Nova Friburgo. Os que migraram para essa região destacam-se os Bianchini, Petrani, Bolorini, Temperini, Bonchipani, Stanisio, Topini,
Chimini, Poloni, Topini, Montechiari, Boglia, Ângeles, Giampuali, Latini, Storini, Tambesi, Baldoni, Forconi, Tacconi, Simini, Pianesi, Bartola, Moricone, Leli, Temperini, Fratani, Badini, Segrete, Talarico, Castrinice, Pietrani, Bonan, Bolorini, Copagnuti, Boccampini, Margoritani e Segalotti. Luiz Spinelli trabalhou inicialmente em serviços de aluguel de carroças, limpeza pública e na construção civil. Seu primeiro estabelecimento comercial foi uma padaria e, a partir de então, Luiz Spinelli, já exilado pelos seus 11 filhos, fez com que seus negócios da família Spinelli prosperassem até tornar um grande holding em Nova Friburgo. Já outros italianos que migraram para Nova Friburgo apresentaram mais remediados. A exemplo, Giovanni Gifone, alfaiate por ofício, era proprietário de um grande estabelecimento comercial denominado Vesúvio, em armazém de secos e molhados do Café Colombo, de um bilhar da Praça 15 de Novembro, Praça Getúlio Vargas, além de ser importador representante de vinhos italianos. Também possuía outras propriedades, como a fazenda de café, e residia em residência mais elegante de Nova Friburgo. Em 1892, conseguiu a concessão do serviço de iluminação pública e gás, remoção do lixo e limpeza da cidade. Em outubro de 1893, chegou a requerer a concessão da iluminação pública e particular por meio de luz elétrica. Já Fernando Bisotto, natural da cidade de Pádua, era cidadão que, pelo esforço próprio, em sua dedicação ao trabalho e honestidade, atingiu o alto grau de prosperidade e consideração que desfruta no seio da sociedade friburguense. Assim o descreveu o periódico O Nova Friburgo, vindo para o Brasil em 1884. Bisotto estabeleceu-se na Rua Rua General Osório, com oficina de carpintaria e serralheria. Na seção da serralheria, fabricava fogões, marquises, portas de aço, caixa d'água, portões e gradis. Já na seção de carpintaria, fabricava carros, carroças, móveis. O italiano Raspatini chegou a pentear um tipo de cimento para a construção civil. Além de obterem concessões de obras e serviços públicos, como limpeza, iluminação e gás, a construção civil... Além de obterem concessões de obras e serviços públicos, como limpeza, iluminação e gás, e construção civil, alguns imigrantes italianos ocuparam posição política, como vereadores na Câmara Municipal. Por outro lado, incrementaram as atividades culturais na cidade, sendo as sociedades musicais, recreio dos artistas e campesina, praticamente mantidas por italianos. Alguns, no entanto, dedicaram-se à agricultura em Nova Friburgo. Uma boa parte deles foi trabalhar como lavrador em Sebastiana, e igualmente o registro de italianos no povoado de São Pedro, distrito de Nova Friburgo. Os que migraram para Sebastiana, Estrada Friburgo-Teresópolis, RJ 150, permaneceram dedicados à fruticultura. Logo perceber-se que os italianos que migraram para Nova Friburgo e trabalharam como prestadores de serviços, comerciantes e até mesmo como agricultores, tornaram-se afortunados. Já os que foram trabalhar como colonos no centro-norte fluminense não prosperaram. Conclui-se que nos núcleos urbanos, ainda que incipientes à época,
ofereciam muito mais oportunidade do que no campo, corroborando com o que escreveu Boris Fausto, que a ascensão social dos imigrantes nas cidades é algo inquestionável. Por conta do legado italiano, a contribuição na formação social, cultural e econômica no Brasil é considerado relevante nas datas já descritas em âmbito estadual, federal e até internacional. Ademais, marcante presença na cultura italiana na região serrana e as inúmeras possibilidades que essas datas municipais podem trazer para a cidade de Nova Friburgo. Peço o apoio aos edis para a aprovação desse projeto. Desculpa. Chegou também nosso querido Alexandre Felizola, aí, representando aqui a colônia italiana, vindo do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela presença. Agora eu conto com a aprovação de todos os nobres edis aí, parece que esse projeto aqui, essas datas aí, fica marcado em nosso município. Muito obrigado a todos. Muito bem, portanto, o projeto encontra-se em votação. Projeto aprovado por unanimidade. O Executivo Municipal apresentou um projeto de lei ordinária que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no montante de R$1 milhão ao orçamento da Câmara Municipal de Nova Friburgo, criando ação orçamentária inexistente no orçamento em vigor e dá outras providências. Ofício Gabinete número 065 de 2023. Anteprojeto de lei municipal. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para apresentar, conforme as normas regimentais, projeto de lei municipal versando sobre abertura de crédito adicional especial para gestão e terceirização da frota de veículos leves do Legislativo friburguense. Solicitamos autorização ao Poder Legislativo Municipal para proceder com a autorização da criação da natureza de despesa, além dos ajustes necessários nos quadros de detalhamento da despesa no orçamento aprovado pela Lei nº 4.925 de 2022, LOA 2023, no Plano Plurianual PPA, Lei nº 4843 de 2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei nº 4.890 de 2022. Desta forma, pelas razões expostas, requeiro a autuação do presente anteprojeto de lei municipal e sua submissão ao douto plenário desta Egrégia Casa Legislativa nos termos da Lei Orgânica Municipal. Palácio Barão de Nova Friburgo, 3 de julho de 2023. Assina o excelentíssimo prefeito Johnny Maico Cordeiro Ribeiro. Portanto, passo a palavra à liderança de governo para a defesa do projeto. O líder de governo dispensou, eu vou aproveitar a palavra. Essa é uma adequação do orçamento para a alocação dos veículos da casa, né? Foi uma decisão, não precisa não, foi uma decisão de gestão. Se você pegar hoje os grandes órgãos, Ministério Público, Tribunal de Contas, já faz a terceirização das frotas. Os veículos são com a manutenção mais em conta, uma frota mais nova. Hoje a nossa frota, o veículo mais novo está de 2014. Tem veículo aí que está dando despesa de manutenção enorme. Então é a modernização da nossa frota, conforme eu tinha conversado com os vereadores no início do mandato. É apenas isso. Portanto, o projeto de lei é aprovado por unanimidade. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Maicon Queiroz. Esse projeto regulamenta a colocação de placas informativas em todos os imóveis alugados pela administração pública, direta e indireta, no município de Nova Friburgo. Próxima matéria, projeto de lei ordinária número 241 de 2023. Autoria vereador Maicon Queiroz. Regulamenta a colocação de placas informativas em todos os imóveis alugados pela administração pública, direta e indireta, no município de Nova Friburgo. Nobre vereador, o presente projeto é segunda discussão. Vossa Excelência dispensa leitura e discussão? Pode falar, presidente. Dispenso, presidente. Muito bem. Peço aprovação a todos os pares. Está ótimo. O projeto encontra-se em votação. Projeto aprovado por unanimidade.
O vereador Maicon Queiroz apresentou um projeto de indicação legislativa que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a fim de que encaminhe à Câmara Municipal de Nova Friburgo um projeto de lei que autorize o Poder Executivo a firmar parceria, convênio, entre o município de Nova Friburgo e clínicas de fisioterapia e psicologia do município. Esse projeto de indicação legislativa, ele vem no intuito de tentar iluminar a cabeça do prefeito, pedir a ele que possa promulgar, possa mandar de volta para essa casa esse projeto de lei, no intuito da gente salvar vidas e resolver problemas das pessoas que estão sofrendo hoje com a questão da fisioterapia e também da psicologia no município de Nova Friburgo. Nós vemos hoje, por exemplo, o setor de fisioterapia nosso bem sucateado, funcionando de forma muitas vezes precárias. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que procuram também, os vereadores aqui, ou que você que está assistindo em casa também está passando por isso, que precisa fazer uma fisioterapia. Você sofreu um acidente de moto, você se arrebentou de alguma forma em um acidente, e você precisa da fisioterapia, está lá, mas você não consegue. Tem que se virar, tirar do bolso e pagar o particular, porque o público não funciona. Verdade é essa. E com relação também ao atendimento ao psicólogo. Então esse projeto de lei é muito simples. Nós temos hoje várias clínicas de fisioterapia na nossa cidade, inclusive pessoas que fazem a fisioterapia em casa, né? E fazem um trabalho excelente. Posso citar aqui como exemplo o Rafael Faustino, que inclusive aqui é junto aqui do vereador Max Bill, e é um excelente fisioterapeuta e atende em casa. Essa indicação legislativa cria a possibilidade, se o prefeito voltar para cá, de fazer essa terceirização, esse convênio. Quantos lembram da clínica do Dr. Giovanni, famosa COF? Eu era criança, fui atendido na clínica do Dr. Giovanni, mando um abraço para ele, inclusive. Muito bem atendido. É um serviço que acabou na época do governo Rogério Cabral e até hoje as pessoas lamentam. Esse tipo de serviço, se for implementado no município, ajuda inclusive a acabar com o esquema de corrupção. Por quê? Vou falar a vocês por quê. Às vezes a fila até é enorme, a coisa não anda e você gera um certo desconforto e desconfiança porque você vê o particular aumentando e o público não anda. Com esse tipo de convênio, todos vão ter possibilidade de ter acesso ao serviço de excelência também no particular. Pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas carentes, todas as camadas da sociedade. Mas com essa indicação, a gente não diz para findar o serviço no SUS, mas sim ele ser um braço do serviço do SUS para que a pessoa possa conseguir o atendimento, porque da maneira que está, não dá para ficar, gente. Infelizmente, a verdade é essa. O setor público está sucateado e não está dando conta. Então a gente faz esse projeto de indicação legislativa, pedindo aí ao excelentíssimo prefeito desse município, o senhor Johnny Maicon, que tem o olhar para a saúde, de quando ele fiscalizava, de quando ele cobrava, e traga essa indicação em forma de projeto de lei para melhorar a situação da nossa população que está sofrendo demais. Por favor, senhor Johnny Maicon, pensa na saúde, prioriza a saúde, lembre-se de quando o senhor era vereador nessa casa, mande esse projeto de lei de volta, porque o senhor vai estar fazendo bem para a população. Obrigado, gente. Portanto, o projeto de indicação legislativa número 143 de 2023 encontra-se em votação. Projeto aprovado por unanimidade. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão ordinária, alguns vereadores conversaram com a nossa equipe de jornalismo. A vereadora Priscila Pita falou sobre a audiência pública para debater a questão do carnaval na cidade. Eu fui procurada pelo presidente da Liga, das Escolas de Samba de Nova Friburgo, o senhor Nelson, que assumiu esse ano.
e a gente conversou sobre algumas questões de carnaval e ele me pediu para que a gente pudesse organizar uma audiência pública aqui na Câmara para poder tratar desse assunto, né? Para a gente poder trazer as escolas, as pessoas que realmente vivem o carnaval aqui na Câmara, para ele fazer um debate e através desse debate, dessa audiência, a gente vê o que pode ser melhorado, né? O que pode ser levado para o Executivo, para que o Executivo melhore cada vez mais o Carnaval de Nova Friburgo. Até porque todo mundo sabe que Friburgo é o segundo carnaval melhor do estado. A gente tem várias pessoas envolvidas, né? Que é geração de emprego e renda para o município. Inclusive as escolas de samba já estão começando a fazer o carnaval para o ano que vem, mas precisa ter um planejamento, precisa ter um olhar mais carinhoso do Executivo em relação a isso. Então, essa audiência é para a gente poder estar tratando desses assuntos, para poder o presidente da Liese também, né, poder estar vendo as outras demandas, que ele está bem comprometido em relação a isso, em relação a melhorar a estrutura, melhorar todo esse andamento do carnaval. E o nosso papel aqui é dar apoio a isso. Todo mundo sabe que eu sou defensor do carnaval, gosto muito, né, minha família toda envolvida, e a gente tem que dar estrutura para que isso melhore e fique cada vez mais grandioso, né. Eu acho que o povo de Friburgo merece, as pessoas que vêm à nossa cidade também, que gostam do carnaval também, merecem esse carnaval grandioso e maravilhoso que Friburgo sempre proporciona. A gente tem que melhorar, porque ano passado aconteceu algumas situações que não deveriam ter acontecido, então a gente tem que melhorar cada vez mais. Por isso, a audiência pública proposta para o dia 26 de agosto. O vereador José Carlos Schwab falou sobre o seu projeto de lei ordinária. Quantos descendentes da Itália, né, que vieram para aqui, para Nova Friburgo, até porque o Brasil hoje é o país que tem mais italiano fora da Itália, né? Você vê como que a presença da Itália aqui é muito forte. Vemos aqui nos restaurantes, na construção, na agricultura, que também fortaleceu muito na época dos cafezais aqui, que eles vieram e abraçaram aqui o Brasil, né? E é muito importante hoje que essa audiência aqui na casa ser aprovado aqui para a gente os dias de comemoração italiana, que nós temos 3 dias muito importantes, que é o dia da imigração, né, que vai ser comemorado no dia 21 de fevereiro, e também o dia 14 de março, que comemora o dia da nossa Imperatriz, e também o dia 2 de junho, que é comemorado o dia da República, porque após a Segunda Guerra a Itália ficou devastada, e teve um plebiscito logo em seguida para saber como que seria a formação da Itália, se seria a monarquia, e ganhou a República. E por isso que a gente tem 3 datas muito importantes aí, até para a colônia italiana aí se aproximar mais, eles ficarem mais próximos, até para... Hoje mesmo tivemos muito importante aqui a presença da colônia alemã aí, representada aí por presidente, e também alguns membros aqui da Casa de Itália. Eu acho que isso aí só tem a crescer aqui em nosso município, e essas festividades vão crescer, até porque quem não gosta aí de uma culinária italiana, aí, principalmente nesse período aí de festividades e desse inverno tão rigoroso aí que nós estamos passando. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.